O BNB está chegando num ponto que muita gente acredita que seja o pico do ciclo. E aí, a pergunta que não quer calar é: o que fazer agora? Vamos então detalhar uma estratégia bem clara para navegar por este momento tão importante. Pois é, a dúvida que fica na cabeça de quem investe em BNB é exatamente essa. Será que já chegamos no topo? E mais importante ainda, qual é o próximo passo? Vender? Esperar? Quem sabe até comprar mais? É essa decisão que a gente vai analisar a fundo agora. Bom, olhando a análise técnica, a situação é clara. O BNB está em território de sobrecompra. E isso, claro, acende um sinal de alerta. O perigo de devolver aqueles lucros que foram tão difíceis de conquistar é real e precisa ser gerenciado com cuidado. Então, como é que se navega nessa incerteza toda? A análise aqui propõe uma estratégia que se baseia num princípio central. É uma regra que parece simples, mas é extremamente poderosa para gerenciar a posição. A regra de saída com 2 gatilhos. E que regra é essa, afinal? É bem direto ao ponto. É uma combinação de um alvo de preço com um prazo. A ideia é vender quando o preço atingir a meta definida ou quando um prazo máximo chegar ao fim. O que acontecer primeiro? É uma forma de ter disciplina, sabe? Para garantir a saída e não ficar paralisado na indecisão. E a lógica por trás disso tudo é proteção. Como o próprio analista diz, essa abordagem protege de devolver ganhos se o mercado sangrar rápido. Funciona como um verdadeiro mecanismo de defesa para o portfólio. Certo, a regra está clara. Agora vamos para os números, para a parte prática. Quais são as zonas de preço-chave que a gente precisa ficar de olho? Aqui começa o plano de ação de verdade. O primeiro alvo de preço, o fundamental, é este aqui, $1.500. Segundo essa análise, este seria o ponto ideal para começar a realizar os lucros da posição. Mas atenção a um detalhe. Embora o alvo principal seja 1.500, a análise menciona que o preço pode dar uma esticada, talvez até uns 1.650. O ponto crucial, no entanto, é que o potencial de subir muito além disso é visto como limitado. O risco começa a não compensar mais o retorno, entende? E se o mercado cair? Existe uma zona de compra? Sim. A análise aponta para a faixa entre $900 e $1.000 como uma área potencial para reentrada. Mas, e esse é um grande mais, existe uma condição crítica para isso acontecer. E aqui está a tal condição, não é simplesmente ver o preço chegar nesse valor e comprar. A recomendação é só considerar a compra nessa faixa se o indicador RSI, o índice de força relativa, também der um sinal positivo. Ou seja, se ele recuar para abaixo de 49 ou entrar em território de sobrevenda. Preço e indicador precisam conversar, andar juntos nessa. Ok, o plano de venda está traçado, mas e depois? O que fazer com o capital que foi realizado? A estratégia não termina aí. O próximo passo é pensar em como rotacionar esses lucros, buscar novas oportunidades. Na hora de pensar em rotacionar para ativos de maior risco, como as meme coins, a análise faz uma distinção bem importante. Nas meme coins da própria BNB Chain, até existe potencial, mas o risco é maior, já que o ativo base, o BNB, já está perto do pico. Por outro lado, a preferência recai sobre os ecossistemas de Ethereum e Solana. Aparentemente, nesta fase do ciclo, eles podem ter mais espaço para crescer. Bom, passamos por vários pontos importantes. Agora, para ficar tudo bem amarrado, vamos consolidar tudo num resumo claro da estratégia. Vamos lá, em 4 passos simples. Primeiro, planejar a venda. Mirar em realizar os lucros perto do alvo de $1.500. Segundo, esperar para comprar. Ficar de olho na zona de $900 a $1.000, mas só com a RSI favorável, lembra? Terceiro, usar a regra de saída. Respeitar o preço-alvo ou o prazo limite. E quarto, rotacionar com cuidado. Considerar mover os lucros para as meme coins de Ethereum e Solana. É um plano de 4 etapas bem claro e direto. E para finalizar, aquele aviso super importante de sempre. Este conteúdo é para fins educacionais e reflete um plano de negociação pessoal, ok? Não é de forma alguma um conselho de investimento. A responsabilidade final é sempre de quem investe. Por isso, sempre faça a sua própria pesquisa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.